No funeral da sogra, uma conversa casual entre duas vizinhas se torna o ponto de virada na vida de Cristina, que desvenda um segredo bem guardado de seu marido, Ramírez, e de sua falecida sogra. O que começa com a dor da infertilidade e a compaixão pela sogra Flora. E isso evolui para um turbilhão de emoções quando Cristina se depara com a verdade sobre Ramírez e alguém que ela jamais poderia imaginar. A história nos leva por caminhos de dor, perda e, finalmente, a busca por redenção e compreensão. Será que o amor verdadeiro pode sobreviver a tais provações, ou o peso dos segredos desenterrados é demais para suportar? Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Cristina considerava-se sortuda por ter uma sogra como a sua, ouvia incontáveis histórias de sua amiga próxima, Heloísa. Esta era constantemente atormentada pela mãe de seu marido e tudo o que podia fazer era suspirar em descrença. Só imagine, disse Heloísa, com os olhos arregalados de indignação. Minha sogra costumava nos visitar sem avisar, como uma surpresa. E assim que entrava em casa, imediatamente verificava se os quartos estavam limpos. Ela até usava um lenço branco para checar debaixo da cama. Se encontrasse até mesmo um pozinho, ela corria até mim, apontava o dedo na minha cara e gritava: "Que vergonha, você não aspira há um ano?" E isso não é tudo. Depois, ela corria para a cozinha para inspecionar tudo, abrindo a geladeira e exclamando alto: "Como está essa sopa? Você fez ontem? Você está louca? Tom só deve comer comida fresca." Heloísa imitava a sogra com uma voz aguda e desagradável. Apesar do horror geral da situação, era impossível não rir. Depois disso, ela inspecionava meticulosamente o banheiro e o vaso sanitário, garantindo que a barra do vaso estivesse impecável, as toalhas fossem branquíssimas e então verificava como as camisas do amado Ramírez estavam penduradas no armário, certificando-se de que estivessem devidamente passadas. Heloísa continuou: "Que pesadelo!" Cristina suspirou, aliviada no coração por ter tido tanta sorte com sua própria sogra. Nem em seus piores sonhos Cristina poderia imaginar Flora elevando a voz contra ela ou dizendo algo rude ou impolite. Sua sogra era sempre surpreendentemente delicada e tática. Ela nunca pressionava Cristina sobre netos, mesmo que a própria mãe de Cristina constantemente trouxesse o assunto à tona. "Cristina, quando você e Ramírez vão ter filhos?" "Já está na hora. Quero cuidar dos meus netos em festas e reuniões familiares." Parentes humorísticos, tias, bisavós e avós de parentes distantes também pressionavam Cristina sem qualquer hesitação em seus comentários. "Cristina, quando você vai engravidar? Você não está ficando mais jovem. Quantos anos você tem?" 27, eu já tinha meu terceiro filho na sua idade." Cristina sempre forçava um sorriso e murmurava alguma resposta ininteligível. Perguntas sobre quando ela e seu marido teriam filhos sempre a machucavam. Tinham-se passado 5 anos desde o dia do casamento, e ainda não havia filhos. E não era porque não os queriam. Eles queriam. Eles simplesmente não podiam. Todos os meses, Cristina orava para que desta vez desse certo, mas sempre se decepcionava. Após numerosos testes e exames, foi diagnosticada com uma condição bastante grave que tornava impossível para ela conceber. Cristina temia que Ramírez a deixasse, que um dia ela se tornasse um fardo para ele e que ele desejasse seu próprio filho de outra mulher saudável. Claro, seu marido a tranquilizava, dizendo que amava mais do que tudo e que ter filhos ou não importava para ele. No entanto, Cristina se sentia insegura e considerava-se uma mulher inferior. A sogra de Cristina, Flora, era um modelo de tato. Ela perguntava carinhosamente sobre o bem-estar de Cristina, mas nunca invadia com seus pensamentos mais íntimos ou fazia quaisquer comentários inapropriados. Por isso, Cristina tinha um grande respeito e apreço por sua sogra. Ela nunca havia encontrado uma pessoa mais benevolente e honrada,
e parecia que Flora tratava Cristina como se fosse sua própria filha e sempre cuidava dela tanto quanto cuidava do próprio filho. Sempre que Ramírez e Cristina a visitavam, Flora os recebia com um sorriso caloroso e uma mesa cheia de comidas deliciosas. No entanto, nos últimos meses, Cristina notou que a mulher, embora ainda preparasse a mesa como de costume, parecia incrivelmente fatigada e desgastada, como se cozinhar tivesse drenado toda a sua energia. Flora, disse Cristina a ela, você não precisa se esforçar tanto por nós. Ficar em pé no fogão por metade do dia te cansa. Não faça tais sacrifícios da próxima vez, por favor, nos permita comprar algo para o chá, e isso será suficiente. A sogra sorriu fracamente. Cristina, eu me sinto perfeitamente bem. Me traz tanta alegria tratar você e Ramírez com algo delicioso. Ramírez também notou que algo estava errado com sua mãe. Mãe perdeu muito peso, compartilhou suas observações com Cristina. Você notou isso também? Ela insiste que está tudo bem. Bem, ela parece exausta e mal. Isso é típico da mãe, suspirou Ramírez. Ela nunca admite quando não está se sentindo bem ou com dor. Talvez ela devesse fazer um check-up. Cristina sugeriu verificar seu sangue, coração e outros órgãos internos, apenas para ter certeza. Espero que não haja nada sério acontecendo com ela, mas não custa ser cauteloso. Talvez esteja simplesmente exausta. Devemos organizar uma viagem para o litoral para ela. Faz tanto tempo desde que ela tirou férias, propôs Ramírez. Boa ideia, concordou Cristina. No entanto, quando Flora soube do plano de enviá-la para o mar, resistiu e argumentou fracamente. Ah, vocês estão loucos. Eu não vou a lugar nenhum. Tenho meu jardim, minhas galinhas e meu gato. Todos dependem de mim. Você cuidará deles se eu for embora. Não se preocupe. Cuidaremos de seu jardim e dos animais. Ramírez a tranquilizou. Passarei lá depois do trabalho. E, se necessário, podemos pedir ajuda à sua vizinha. A vizinha da frente era uma jovem nos seus 20 anos, chamada Juliette, que era órfã e havia sido criada pelos avós. Eles haviam falecido há um ano, deixando-a completamente sozinha. Juliette ocasionalmente visitava Flora para ajudá-la ou simplesmente para conversar. Juliette não se recusará a ajudar. O rosto de Flora se iluminou ao ouvir sobre sua vizinha. Falarei com ela, se ela concordar, então irei para o litoral. Para ser franca, Cristina não gostava particularmente da vizinha da sua sogra. A garota sempre sorria timidamente de maneira envergonhada, comportando-se como uma ovelha que não reclama. Mas, no fundo do coração, Cristina sabia o que mais a incomodava na vizinha. Não era sua modéstia ou seu rosto dócil com olhos submissos. Cristina suspeitava que Juliette estivesse apaixonada por Ramírez há muito tempo. Uma vez, ela compartilhou suas suspeitas com o marido, que apenas bufou com desdém. Ah, isso não tem cabimento algum. Que amor é esse? Lembro dela como uma garotinha ranhosa, sempre me seguindo quando eu saía com os meninos. Ela é 10 anos mais nova do que eu. Nunca a vi como uma garota, mas como uma irmãzinha. Cristina apertou os lábios e não disse nada. Mas pensou consigo mesma que a infância de Juliette há muito havia terminado, e ela não era mais uma adolescente, mas sim uma mulher adulta e bonita. No entanto, Cristina não tinha motivos para não confiar em seu marido. Se ele dizia que não percebia Juliette como uma garota, então deveria ser verdade. Flora ficou encantada com as férias no litoral. Que mar turquesa e claro pela manhã. É tão gentil e quente. As uvas direto do arbusto são incrivelmente saborosas, e os pêssegos maduros são tão suculentos. O jeito como traz conchas tão bonitas para a praia. A mulher compartilhou sua alegria quando Cristina e Ramírez a ligaram. Parece que a viagem fez bem à sua mãe,
Cristina comentou com um sorriso, mesmo através do link de vídeo. Você pode ver que o rosto dela está literalmente brilhando de felicidade. Ela parece mais fresca e mais bonita. Bem, eu te disse que tudo melhoraria se ela apenas descansasse um pouco, Ramírez confirmou com satisfação. Na véspera da chegada da sogra, Cristina decidiu limpar a casa. Flora não havia pedido, mas, claro, era muito mais agradável voltar para uma casa limpa. Quando Cristina abriu a porta com um conjunto extra de chaves, descobriu que tudo dentro havia sido limpo, não apenas limpo, mas brilhantemente limpo. Os tapetes foram lavados e estavam frescos. As superfícies dos móveis estavam livres de qualquer poeira, na cozinha, os pratos brilhavam. A toalha de mesa estava engomada e crocante, e a roupa de cama era branca como a neve, passada e perfumada com um condicionador refrescante. Cristina olhou para tudo isso com espanto e imediatamente respondeu à pergunta de quem havia feito isso. Era Juliette. Embora devesse estar grata à garota, Cristina sentiu uma leve irritação. Por que ela está tentando tanto, como se quisesse agradar a Flora, pensou ela com aborrecimento. Ramírez já é comprometido. Ela espera que um dia ele preste atenção nela? Cristina saiu para o quintal para verificar as galinhas. Estava tudo em ordem. As aves foram alimentadas e aguadas. E a horta estava bem cuidada, sem ervas daninhas. Até os canteiros haviam sido regados. Contra a sua vontade, Cristina sentiu outra pontada de irritação. Veja como Juliette é diligente. Ela é como uma fada conscienciosa. Cristina não confiava totalmente na garota, pois sentia um escárnio velado por trás de seu olhar manso e grandes olhos azuis. No entanto, ela ainda estava grata pela forma como encontrou Flora no aeroporto. Cristina e Ramírez foram juntos e procuraram cuidadosamente por uma figura familiar esguia na multidão de chegadas. Lá está ela, Cristina exclamou alegremente, sendo a primeira a avistar Flora e acenou com a mão. A mulher se aproximou deles com um sorriso, puxando sua pequena mala com rodinhas. Ramírez e Cristina correram para abraçá-la e beijá-la, e então algo terrível aconteceu bem diante dos seus olhos. Flora de repente gemeu e empalideceu. E antes que Ramírez pudesse reagir, ela lentamente desabou no chão como uma boneca sem vida. Ramírez correu para sua mãe e conseguiu pegá-la justo a tempo antes que ela atingisse o chão. O mais rápido possível, Flora foi levada ao hospital. Ramírez, estou bem, sua mãe o tranquilizou com uma voz fraca, deitada em uma maca. É apenas fadiga, uma mudança de clima. Vai passar. Leve-me para casa, por favor. Oh, não, Cristina e Ramírez objetaram em uníssono. Nada de casa até sabermos exatamente o que está acontecendo com você. Não vamos para casa. Uma série de testes e exames intermináveis se arrastou. Cristina temia algo sério, mas não admitia isso a Ramírez, para não preocupá-lo em vão. No entanto, o diagnóstico ainda soou como um trovão para ambos. Desculpe, disse o médico, virando-se para Ramírez. Sua mãe tem câncer. Câncer? Ele questionou o homem de forma atônita e apertou a palma de Cristina mais forte, como se buscasse proteção nela. Mãe tem câncer? Isso significa que ela vai morrer? O que você está dizendo, Ramírez? Cristina estava tão chocada quanto o marido. Câncer não é uma sentença, é? Ela se voltou para o médico em busca de apoio. O médico encolheu os ombros incerto, aparentemente não querendo dar falsas esperanças, mas também não querendo assustá-lo sem motivo. Sempre há uma chance, disse-lhe de forma evasiva. Cirurgia, quimioterapia. Eu asseguro que faremos o nosso melhor. Mas, infelizmente, nem sempre depende de nós. Após a saída dos médicos, Cristina disse: devemos provavelmente passar na casa da Flora e pegar algumas coisas para ela, para o hospital.
Sabe, uma troca de roupas íntimas, um roupão, chinelos, uma escova de dentes, um pente e assim por diante. Sim, claro, Ramírez concordou com a cabeça. Vamos agora. Você me ajuda a empacotar tudo para eu não esquecer de nada. Na casa de Flora, Cristina rapidamente encontrou os itens necessários e os colocou em uma bolsa. Seu marido havia estado sentado em um banco na cozinha todo esse tempo, olhando fixamente para a parede. Não consigo acreditar que a mamãe possa morrer, ele disse por fim. Seus lábios tremiam como os de uma criança ferida. Não quero que ela morra. Cristina correu até o marido e o abraçou apertado, pressionando a cabeça dele contra seu peito. Ela não vai morrer, ela sussurrou fervorosamente, cobrindo suas bochechas molhadas de lágrimas com beijos. Ela vai receber ajuda. A cirurgia vai resolver tudo. Eu acredito. E o marido continuou a tremer com soluços silenciosos. Cristina, não consigo ir até ela hoje. Vou começar a chorar assim que olhar para ela. Você não poderia levar as coisas dela sozinha? Hoje, eu tenho medo. Hoje eu não suporto. E vou estragar tudo. Preciso de um tempo para assimilar tudo. Claro, querido, Cristina concordou com a cabeça. Eu vou ao hospital sozinha. Você realmente precisa se acalmar um pouco e voltar a si. Obrigado, Cristina, ele disse, pressionando as palmas dela aos seus lábios. O que eu faria sem você? Ela pegou a bolsa de pertences e perguntou, você vai para casa agora? Ramírez balançou a cabeça lentamente. Não, quero ficar aqui na casa da mamãe sozinho por um tempo e pensar em tudo. Preciso disso, Cristina, apenas ficar sozinho por um tempo e processar tudo. Claro, ela disse suavemente. Entendo. Fique aqui o tempo que precisar. Eu vou direto para casa depois do hospital e esperarei por você lá. Me ligue se precisar de alguma coisa. Se Cristina pudesse saber o que aconteceria na casa da sua sogra após sua partida, ela nunca teria deixado Ramírez sozinho. A sogra tentou permanecer calma. Não há necessidade de se preocupar. Os médicos aqui são muito experientes e têm mãos de ouro, Cristina assegurou, adotando um tom excessivamente alegre. Eles vão operar. Você ficará como nova. Aqui estão suas coisas por enquanto. E se precisar, trarei mais. Flora perguntou fracamente, onde está o Ramírez? Ele teve que sair às pressas por causa do trabalho. Ele prometeu vir te ver amanhã, Cristina mentiu. Agora tente descansar e dormir um pouco. Amanhã, tanto Ramírez quanto eu definitivamente viremos e traremos algo gostoso. Quando Cristina voltou para casa, seu marido ainda não havia chegado. Provavelmente, ele ainda estava na casa da mãe. A mulher não o incomodou com ligações, decidindo preparar algo saboroso e nutritivo para sua sogra. A comida do hospital era fornecida, claro, mas não se comparava às refeições caseiras. Enquanto Cristina trabalhava na cozinha, lavando, descascando e cortando legumes e cozinhando o caldo de frango, o tempo voava e suas preocupações diminuíam. No entanto, a noite chegou, o jantar estava pronto, e Ramírez ainda não havia retornado. Cristina hesitou e enviou-lhe uma mensagem: onde você está? Ele não respondeu imediatamente. Ainda estou na casa da minha mãe. Devo esperá-lo para o jantar? A mensagem foi lida, mas desta vez, Ramírez permaneceu em silêncio por muito, muito tempo. Finalmente, ele escreveu: quero ficar aqui por enquanto. Jante e vá para a cama sem mim. Chegarei tarde. Boa noite. Tentando não mostrar sua decepção, Cristina também lhe desejou uma boa noite e suspirou. Ela não tinha vontade de comer sozinha. Ela se virou na cama por um longo tempo, sentindo seu vazio e frieza sem seu marido.
O sono finalmente a dominou. Cristina caiu num sono profundo e só acordou quando ouviu o som da chave girando na fechadura. Ela pulou da cama. Mas que horas são? Cristina olhou para o relógio e não pôde conter sua surpresa. Nossa, são 8 horas da manhã. Então, Ramírez não dormiu em casa essa noite toda. Rapidamente colocando um hobby de seda, Cristina correu para encontrá-lo e ficou chocada com o que viu. Ramírez exalava álcool a metros de distância e mal conseguia ficar de pé, cambaleando e se agarrando às paredes. Cristina nunca havia visto seu marido nesse estado, e isso a deixou incrivelmente confusa. Evitando o contato visual, Ramírez pediu desculpas. Desculpe, Cristina. Desculpe. Eu não sei como isso aconteceu, e de repente desabou, deslizando pela parede até o chão e cobrindo o rosto com as mãos. Cristina acariciou gentilmente seus cabelos desgrenhados. Você ficou bêbado por causa da sua mãe? Ela perguntou com a voz trêmula. Ramírez balançou a cabeça. Eu sou um canalha. Um idiota. Cristina, eu sou imperdoável, um verdadeiro desastre. Por que você está se culpando tanto? Cristina colheu sua cabeça contra seu peito por um momento. Pareceu-lhe que o cheiro do marido estava misturado com o perfume de outra mulher, mas ela rapidamente descartou o pensamento. Que absurdo ela estava pensando! Provavelmente era apenas sua imaginação correndo solta. Sua reação é natural e compreensível. Você está preocupado com sua mãe, Cristina o confortou. Você não tem nada pelo que pedir desculpas. Mas Ramírez continuou soluçando tão amargamente e inconsolavelmente que o coração de Cristina estava literalmente rasgado de tristeza. Naquele momento, ela não sabia que a razão de suas lágrimas não era a doença da mãe, mas algo mais. A operação da sogra foi um sucesso, e todos respiraram aliviados. No entanto, Ramírez havia mudado sutilmente desde o dia em que chegou em casa bêbado. Cristina não conseguia identificar exatamente essas mudanças, mas seu marido realmente havia se tornado bastante diferente. Às vezes, ele parecia um estranho. Era como se ele evitasse Cristina, evitando o contato visual ou desviando os olhos culpado quando se encontravam. Eventualmente, Cristina não aguentou mais. Por que você parece uma criança delinquente ou um gato que se comportou mal? Ela exclamou, esbravejando com as mãos. Algo aconteceu. Nada aconteceu. Está tudo bem, seu marido murmurou sombriamente. Então por que você se tornou um estranho? Cristina perguntou em desespero. Às vezes tenho medo até de me aproximar de você. Você está inventando bobagens, Ramírez murmurou, virando-se novamente. Eu sou o mesmo de antes. Nada mudou. Cristina sabia, no entanto, que tinha mudado desde que Ramírez se recusava a compartilhar suas verdadeiras preocupações com ela. Cristina não insistiu. Ela apenas esperava que tudo se resolvesse gradualmente e voltasse ao normal. Talvez seu amado Ramírez voltasse a ser como antes. No entanto, com o tempo, as mudanças em seu marido pioraram. Ramírez se tornou ainda mais retraído, carrancudo e taciturno. Havia uma ruga profunda entre suas sobrancelhas. Ele frequentemente parecia estar atormentado por algo, perdido em pensamentos e olhando fixamente para um ponto. Em um momento, Cristina temeu que Ramírez estivesse tão doente quanto sua mãe, então ela cautelosamente começou uma conversa sobre seu bem-estar. Mas, em resposta às suas perguntas ansiosas, seu marido apenas respondeu rispidamente. Estou bem, estou perfeitamente saudável. Não me encha como uma galinha. Cristina se ofendeu e até derramou algumas lágrimas. Ramírez, claro, imediatamente voltou a si, puxou-a para perto e enterrou o rosto em seu cabelo, como antes. Perdoe-me, Cristina. Eu te desgastei aqui.
ele estava novamente pedindo perdão. Cristina se perguntou, o que o oprimia tanto? Então ela começou a notar que Ramírez estava ficando até tarde no trabalho com mais e mais frequência. No início, ela não pensou muito nisso, especialmente porque seu marido disse que havia estado na casa de sua mãe. Cristina não tinha motivos para suspeitar dele de engano. E, ainda assim, essas visitas frequentes à sua mãe começaram a preocupá-la. Ela até começou a sentir novamente que Ramírez cheirava ao perfume de outra pessoa. E certamente não era o perfume de Flora. Cristina não sabia o que pensar. Uma vez, apesar de se desprezar por fazer isso, ela discou o número da sogra e perguntou como ela estava, perguntando sobre sua saúde. Então, como se casualmente, ela perguntou, a propósito, Ramírez ainda está aí? Sim, a sogra respondeu hesitante. Ele está no jardim agora. Pedi para ele regar os canteiros de flores. Ele regou os canteiros ontem também? Cristina perguntou hesitando um pouco. E anteontem e 3 dias atrás e na semana passada, disse a sogra. Cristina, Ramírez te machucou de alguma forma? Cristina imediatamente se acalmou. Ela se sentiu desinflada, como um balão que teve todo o ar retirado. Não, ela disse. Desculpe. Estou apenas sendo tola. Claro, Ramírez não me machucou. E estou feliz que ele está te ajudando. No entanto, ao desligar, Cristina ponderou profundamente. Talvez eu devesse ir à casa da minha sogra eu mesma para ter certeza de que tudo está bem, que Ramírez realmente está apenas ajudando sua mãe e não envolvido com outra mulher. E foi o que ela fez. Cristina convenceu a si mesma que estava indo apenas para ver Flora. Mas, no fundo, ela sabia que queria ter certeza de que seu marido e sua mãe não a estavam enganando. Ramírez estava realmente na casa de sua mãe. E Cristina testemunhou uma cena idílica de um chá pacífico na casa da sogra. À mesa estavam Flora, Juliette e Ramírez. Ao ver Cristina, todos os 3 pareceram constrangidos, como se Cristina tivesse testemunhado algo obsceno. Flora tentou superar o constrangimento se agitando e conversando animadamente. Juliette abaixou a cabeça, fingindo estar profundamente absorta em sua xícara de chá. Quanto a Ramírez, ele primeiro empalideceu, depois ficou vermelho, antes de finalmente suspirar e perguntar o que ela estava fazendo ali. Cristina, sentindo-se patética e confusa, retrucou, passei para ver como está a saúde de Flora. Eu não tenho esse direito? Sim, claro que você tem esse direito, exclamou a sogra de Cristina. Minha casa é a sua casa. Você sabe muito bem disso. No entanto, naquele momento, Cristina se sentiu como uma convidada indesejada e não bem-vinda naquela casa. Bem, eu provavelmente deveria ir para casa, disse Juliette, de forma mansa e envergonhada, enquanto se levantava rapidamente da mesa. Ninguém tentou impedi-la. E, quando Juliette passou por Cristina, ela captou um cheiro familiar. O perfume que vinha rondando Ramírez ultimamente. Ah, estou apenas sendo paranoica, Cristina fumegou silenciosamente contra si mesma por suspeitar do envolvimento do marido com aquela mulher. Era ridículo. Após a saída de Juliette, a atmosfera tornou-se ainda mais insuportável. Todos os 3, a sogra, Ramírez e Cristina, sentiam-se constrangidos e limitados. O tempo passava, semana após semana, mês após mês. Flora teve que se submeter a exames regulares em uma clínica para prevenir uma recaída. Foi durante um desses exames que eles receberam a devastadora notícia de que a doença havia retornado. Não havia desaparecido, apenas estava à espreita e agora havia atacado com vigor renovado, afetando outros órgãos. A visão de Ramírez era de partir o coração, e Cristina mal conseguia conter suas lágrimas ao ouvir o veredito do médico. Desta vez não há esperança. Preparem-se.
É uma questão de alguns meses, no máximo 6. Contar à sogra foi a parte mais difícil. Mas, como se viu, ela já havia percebido. Não havia nada a ser feito, exceto pela terapia paliativa, para aliviar parte do sofrimento, mas não para curar a mulher. A desgraça aproximou Cristina e Ramírez. Ramírez buscou seu apoio mais uma vez, tentando estar presente para ela. E ele parou de ficar até tarde no trabalho ou desaparecer nas noites. Juntos, eles cercaram a mulher doente de amor e cuidado, e também contrataram uma enfermeira para cuidar de Flora 24 horas por dia. Perdoe-me, Cristina, disse a sogra, pouco antes de morrer, quando estava tão fraca que mal conseguia mover os lábios. Cristina nunca entendeu pelo que ela estava se desculpando. O funeral teve um número inesperadamente grande de pessoas, muitas palavras calorosas foram ditas sobre ela e muitas pessoas choraram sinceramente. Era estranho que a solícita Juliette, que frequentemente passava tempo com Flora, não estivesse entre os enlutados. Ela costumava estar sempre por perto, e agora nem sequer veio ao funeral. Decidiram fazer o velório na casa de Flora. Cristina olhou para a foto da sogra no quadro fúnebre e correu para fora da sala em direção à cozinha, tentando conter as lágrimas. Na cozinha, duas vizinhas, Dona Gertrudes e Dona Berenice, estavam envolvidas em sua fofoca usual. Elas não notaram Cristina, que diminuiu seus passos. De repente, ela ouviu que estavam falando sobre Ramírez e Juliette. Graças a Deus ela teve consciência de não comparecer ao funeral, Dona Berenice sussurrou alto. Que cobra a Juliette se revelou. E ela fingia ser tão inocente. Foi culpa da própria Flora. Ela mimou demais aquela menina, disse Gertrudes, falando num sussurro alto. Aquela menina quieta sempre esteve ao redor do Ramírez desde que era criança. Sempre fazendo olhinhos para ele. Mas Flora parecia não notar nada. Juliette era como uma santa para ela. Por outro lado, é compreensível Flora, disse Dona Berenice. Ela queria netos há muito tempo, e sua nora acabou sendo incapaz de dar-lhe um neto ou neta. Sim, ela realmente teve azar, disse Dona Gertrudes. Claro, a Cristina é uma boa mulher. Ela é educada, gentil, mas é estéril. E que homem aguentaria por muito tempo com uma mulher estéril? O Sr. Ramírez não aguentou. Cristina pressionou as palmas à boca. Ramírez não aguentava estar perto dela. Ele está aqui na sala, sentado à mesa. Ele não foi a lugar nenhum, mas ainda assim, tirar um homem de sua esposa é a coisa mais miserável, disse Dona Berenice com indignação. Como aquela mulher miserável conseguiu fazer isso? Ramírez nunca tinha prestado atenção nela desde a infância. Quem sabe? Ela poderia tê-lo embebedado e seduzido. Essas quietinhas de aparência mansa são, na verdade, as mais descaradas. Oh, eu sentia que por trás dessa aparência angelical da Juliette, o diabo estava escondido. Cristina estava prestes a irromper na cozinha e parar decididamente a fofoca maldosa sobre a infidelidade do marido. Mas, naquele exato momento, uma frase soou que a fez congelar, e veja, que injustiça, a Cristina não pode engravidar, e a Juliette teve gêmeos. Cristina cobriu a boca com a palma em choque, segurando o grito que estava prestes a sair de sua boca. Gêmeos. Quem está tendo gêmeos? Essa quietinha, Juliette? Eles saíram tão fofos, tão doces, disse Dona Berenice com um suspiro. Eles se parecem tanto com o pai. Iguaizinhos como duas gotas d'água. Sim, o menino e a menina se parecem exatamente com o Ramírez, confirmou Dona Gertrudes. Eu entendo porque Flora estava tão feliz. Ela teve netos, não importa o quanto ela trate a Cristina, seus próprios netos serão mais próximos e queridos do que a melhor nora. A propósito, você viu o Ramírez? Ele está completamente esgotado.
Seu rosto escureceu. Claro, ele perdeu a mãe. Que tristeza! Mas ele está tão sombrio por causa de seus filhos nascidos fora do casamento, é óbvio que ele ama sua esposa. Mas, por outro lado, não pode deixar seus filhos. Ele também os ama. Ela continuou parada com a palma da mão pressionada à boca para não se denunciar por um choro descuidado ou um gemido. Quão doloroso e nauseante foi para ela. A verdade que lhe foi revelada era terrível. Era como se as vendas tivessem caído dos olhos de Cristina. Ela percebeu instantaneamente a razão dos atrasos frequentes do marido. Todos aqueles longos meses. Ramírez a tinha enganado friamente todo esse tempo. Ele tinha uma amante ao lado. E não qualquer amante, mas uma que lhe deu o que Cristina nunca havia conseguido dar. Ela se perguntou quantos anos seus pequenos têm agora. E quando ele e Juliette começaram a namorar. A mulher tinha certeza de que Ramírez se envolveu com Juliette depois que soube da doença da mãe. Foi então que ele mudou de alguma forma. Esfriou em relação à sua esposa. Bem, então seus filhos não têm mais do que alguns meses agora, porque descobriram o diagnóstico da sogra há pouco mais de um ano. Ela se perguntava se ele algum dia iria contar a ela sobre eles. Ou ele planejava levar uma vida dupla assim? Cristina percebeu de repente que Ramírez poderia deixá-la a qualquer momento. E realmente, o que o mantinha por perto? Um senso de dever, afeto amigável, um hábito de longa data. Mas o amor deve ter desaparecido há muito tempo. Porque se ele verdadeiramente amasse Cristina, ele nunca poderia ter tido um caso com outra mulher. E agora ele não tem nada que o mantenha naquela outra família. Ele tem o principal, sua filha e seu filho. Se você acredita na fofoca dos vizinhos, isso significa que todos sabem? Cristina sentiu uma vergonha ardente ao pensar. Deus, que vergonha! Todos os vizinhos sabem, todos viram Ramírez indo para a casa de Juliette, e todos a viram com a barriga. E depois com os bebês. E ainda assim, essas pessoas olhavam nos meus olhos, sorriam para mim, me cumprimentavam e perguntavam como eu estava. Mas provavelmente estavam sussurrando e rindo de mim às escondidas. Deus, que tola eu fui, uma tola cega e ingênua. E minha sogra, que ela descanse em paz, também sabia. Ela sabia e ficou em silêncio. Ela me tratava com carinho, comportava-se como se nada tivesse acontecido. E ainda assim, ela corria para a amante do filho para cuidar dos netos tão esperados. A informação que caiu sobre Cristina literalmente esmagou a jovem mulher. Ela não sabia como seria capaz de voltar para a sala de estar e olhar as pessoas, especialmente o marido, nos olhos. Era insuportável. Eu mereci isso? Não sofri o suficiente? Tornei-me motivo de riso. Cristina entrou na cozinha e colocou os pratos sujos que tinha nas mãos na pia. Ignorando Dona Gertrudes e Dona Berenice, que rapidamente pararam de fofocar. Cristina, você deve estar cansada, minha querida. Sente-se e descanse. Eu lavarei todos os pratos, disse Dona Berenice. Descanse. Você está tão cansada hoje, acrescentou Dona Gertrudes. Oh sim, Cristina pensou infelizmente. Eu estou realmente exausta. Ela percebeu de repente que não poderia ficar naquela casa por mais um segundo. As paredes, a atmosfera do velório, a sombra da sogra morta, a traição do marido e os vizinhos que tudo sabem. Ela queria se enfiar em sua casa, se esconder de todos e chorar sua dor. Por um segundo, passou pela sua mente ir à casa de Juliette para olhar nos olhos daquela falsa puritana e ao mesmo tempo olhar para os filhos de Ramírez, para ver se realmente se pareciam com ele, como os vizinhos disseram. Mas Cristina rejeitou imediatamente a ideia, com medo de que, ao olhar para os rostos dos pequenos, seu coração imediatamente explodisse de dor em 1 milhão de pedaços.
Ela se endireitou e entrou na sala de estar onde o banquete memorial estava acontecendo. Ao ver seu Ramírez, ele animou-se. Cristina, onde você estava? Ele perguntou lastimosamente. Sente-se. Sente-se comigo. Eu estou vazio e frio sem você. Por alguns momentos, Cristina olhou inquisitivamente nos olhos dele, tentando entender. Como é possível? Como é possível olhar nos olhos da sua esposa, assegurar que está mal sem ela, e algumas horas depois, olhar nos olhos da sua amante, beijando-a, abraçando-a, enterrando seus lábios nos cabelos cheirosos dos seus filhos? Ela nunca percebeu que Ramírez era uma pessoa tão dupla. Deus, como ela o odiava naquele momento. Ela queria arranhar seu rosto com as unhas e arranhá-lo até sangrar. Apenas cuspir em seus olhos sem vergonha e gritar. Por que você está fazendo isso comigo? Claro, Cristina não fez nada disso. Ela apenas acenou friamente para ele e sorriu recatadamente. Desculpe, Ramírez. Eu provavelmente vou para casa, disse ela com voz uniforme. Estou terrivelmente cansada e exausta. Estou com dor de cabeça. Quero tomar um comprimido e deitar em silêncio. Você se vira sem mim, não é? Sim, Ramírez concordou, confuso. Sim, claro. Descanse. Não se preocupe com nada. Os vizinhos ajudarão com tudo aqui, especialmente uma vizinha. Cristina pensou com ironia amarga, mas disse outras palavras. Você pode dormir aqui esta noite se quiser. Talvez sua amante e filhos fiquem felizes, ela terminou mentalmente. Mas seu marido balançou a cabeça temerosamente. Não, não, eu não quero ficar aqui. Quero estar com você. Eu definitivamente voltarei para casa esta noite. Você deveria ter voltado mais cedo, Cristina respondeu amargamente. Agora é tarde demais. Não vai mudar ou consertar nada de qualquer maneira. Bem, de qualquer forma, ela ainda tinha tempo para ficar sozinha, para se recuperar um pouco e pensar nas coisas. Ela tinha que decidir como proceder, como viver em sua própria casa. Cristina finalmente deixou suas lágrimas fluírem. Elas rolavam e rolavam por suas bochechas, sem querer parar. E Cristina chorou inconsolavelmente por uma hora. Ela se sentia como uma coisa desnecessária, descartada, que seu marido usou e jogou fora sem arrependimento, substituindo-a por outra mais nova. Embora ele nem a tivesse descartado ainda. Ramírez ainda mantinha a visibilidade de que ele e Cristina eram uma família, mas ela sabia que era tudo uma ilusão e mentira. Cristina percebeu que Juliette estava longe de ser estúpida. Era improvável que ela dissesse abertamente a Ramírez para deixar sua esposa e morar com ela e seus filhos. Mas Cristina também percebeu que mais cedo ou mais tarde, Ramírez inevitavelmente pensaria em partir. O que ele tem de um lado da balança? Uma esposa familiar em todos os detalhes, não tão jovem e estéril. E do outro lado, uma mãe jovem e bela de seus filhos. A partida de Ramírez era questão de tempo. Então, após muita deliberação angustiante, Cristina tomou uma decisão difícil. Mas, como lhe parecia, a única decisão correta, ela deve libertar Ramírez e desatar suas mãos. Cristina iria esperar que ele a deixasse, mas decidiu partir por conta própria. Em questão de minutos, ela jogou suas coisas em uma mala, temendo ser pega de surpresa. Cristina rabiscou apressadamente um bilhete de despedida para seu marido antes de deixar o apartamento onde ela e Ramírez viveram tantos anos felizes. Cristina hesitou no limiar e olhou para trás. Havia uma pontada em seu peito e um nó amargo desceu por sua garganta. Respirando fundo, a mulher empurrou a porta. Ela não tinha ideia de para onde ir agora. Planejando passar a noite em algum hotel e então ela veria. Talvez ela fosse para a casa dos pais ou para o apartamento de um amigo, mas ela não podia ir para eles.
Ramírez a procuraria lá primeiro, e ela não queria que ele a encontrasse. Não agora. De qualquer forma, sua ferida era muito recente para Cristina poder olhar em seu quase ex-marido nos olhos. Um dia eles conversariam, e talvez ela até tentasse entendê-lo, mas não agora. Quando Ramírez finalmente chegou em casa 5 horas depois, encontrou um apartamento vazio e um bilhete na mesa da cozinha. Eu sei sobre você e Juliette e sobre seus filhos também. Você e eu devemos nos separar. Não há outra saída. Por favor, Ramírez, não tente me contatar. Ainda não estou pronta para te ver. Não se torture nem a mim. Eu mesma darei entrada no divórcio, e você receberá a notificação. Desejo sinceramente a você felicidade em sua nova família. Não sua mais, Cristina. 3 anos depois, todo esse tempo, Cristina era uma pessoa bastante autossuficiente. Ela quase nunca se entediava sozinha. Facilmente encontrava algo para fazer. Ler um livro, passear, ir ao teatro ou cinema ou ir a um café aconchegante para tomar uma xícara de seu cappuccino favorito. Ela não hesitava em fazer isso sozinha, embora muitos de seus conhecidos admitissem envergonhadamente que se sentiam desconfortáveis indo a lugares públicos sem companhia. Para o teatro ou um restaurante sozinhos. Eles podem pensar que você não precisa de ninguém, sua colega Bella uma vez lhe disse. Que coisa tola de se dizer, Cristina indignou-se. Eu vou sozinha porque não me entedio sozinha. Quem se importa se tenho companhia ou não? São noções ultrapassadas. E ainda assim, essas noções funcionam, Bella objetou com convicção. Se, por exemplo, você chega ao bar na companhia de amigas ou sozinha, é mais provável que os homens prestem atenção na companhia e não em uma garota sozinha. Isso realmente é um absurdo, Cristina resmungou. Além disso, talvez eu não queira que os homens prestem atenção em mim. Talvez eu tenha ido ao bar apenas para beber e me divertir depois de um dia difícil. Oh, você está sendo dissimulada, Cristina, Bella disse, apertando os olhos. Toda mulher quer encontrar o senhor certo. Ninguém quer ficar sozinha. Cristina disse cansada, você e eu estamos falando línguas diferentes. Receio que você nunca vai me entender. Na verdade, claro, Cristina não fazia da solidão uma prioridade e não a tornava o propósito e o significado de sua vida. Mas ela se irritava infinitamente com essas noções ultrapassadas, mas ainda assim socialmente impostas. Uma mulher sem um homem é incompleta. Ela tem que atrair alguém para formar um casal. E mesmo que não seja um bom homem, não importa. O principal é que ela não está sozinha. Após seu divórcio, Cristina fez várias tentativas de iniciar um novo relacionamento. Ela conheceu homens no trabalho, em sites de namoro, no teatro ou em cafés. Às vezes, ela até saía em encontros, mas eles sempre acabavam em fracasso. Não era porque os homens eram ruins, mas porque Cristina não conseguia evitar compará-los com seu ex-marido, Ramírez. E todas as vezes, a comparação não era a favor dos novos pretendentes, ela não conseguia encontrar aquele mesmo nível de compatibilidade com nenhum outro homem. Desde que deixou sua casa há 3 anos, Ramírez havia tentado repetidamente encontrar-se e falar com Cristina. Mas todas as vezes ela conseguiu evitar os encontros. Eu quero o divórcio, e é só isso, ela repetia arduamente. Não preciso de mais nada de você. Por favor, não me ligue. Apenas me deixe em paz para sempre. Finalmente, após perder toda a esperança, Ramírez desistiu e concordou com o divórcio. Ele provavelmente percebeu que Cristina nunca o perdoaria. Eles se encontraram apenas mais uma vez, quando foram buscar o certificado de divórcio. Cristina evitou olhar para seu agora ex-marido. Ela temia que pudesse desmoronar, jogar-se sobre ele e chorar. Ramírez olhou para ela e, após receber o certificado de divórcio,
fez uma tentativa tímida de falar. Cristina, ele começou hesitante. Eu sinto sua falta. Pare com isso, ela interrompeu rapidamente. Ramírez, por favor, não. Você e eu estamos divorciados a partir deste dia. Somos estranhos. Forasteiros. Ramírez baixou a cabeça e seu olhar desvaneceu. Como você desejar. Seja feliz. Com essas palavras, ele se afastou sem olhar para trás. Por 3 anos, Cristina não soube nada sobre Ramírez e não fez nenhum esforço para descobrir. No entanto, ela não tinha dúvidas de que Ramírez estava agora feliz com sua nova esposa e seus 2 filhos. Cristina mudou de emprego e alugou um apartamento do outro lado da cidade para evitar quaisquer encontros acidentais com o passado. No entanto, ela não poderia prever que o passado eventualmente a alcançaria. Num dia cinzento de outono, Cristina decidiu ir às compras para levantar o ânimo. Ultimamente, ela vinha se sentindo irritadiça e chorosa. Talvez devido a uma deficiência sazonal de vitaminas, e até sua melhor amiga, Heloísa, às vezes a ofendia, dizendo coisas dolorosas sem perceber. Por exemplo, elas vinham tentando se encontrar por semanas, mas Heloísa continuava adiando e reagendando o encontro, primeiro de sexta para sábado, depois para domingo, e assim por diante. Escuta, Cristina, não aguento mais. Vamos decidir. Não deveria ter que cancelar meus planos toda vez e ajustar a um horário que lhe convém. O que há para ajustar? Heloísa disse de forma displicente. Você não tem filhos. Você pode sair a qualquer momento, mas eu preciso planejar tudo, desde buscar as crianças na pré-escola e na escola, verificar a lição de casa e alimentá-las. Você não tem ideia de quanto as mães têm que cuidar. Você está certa, Cristina confirmou quietamente, e Heloísa nem percebeu que havia dito algo insensível sem querer, ofendendo sua melhor amiga. Andando pelo shopping, Cristina de repente ouviu um choro e diminuiu o passo, escutando. Ela virou a cabeça tentando localizar a fonte do som. A poucos metros de distância, perto da praça de alimentação, uma menininha chorava amargamente. Ela tinha cerca de 3 anos, seus cachos loiros estavam desgrenhados, suas Marias Chiquinhas desfeitas e suas fitas estavam emaranhadas e penduradas sem esperança. Cristina olhou em volta procurando pelos pais da menina. Ninguém prestava atenção na garotinha. Era claro que ela estava sozinha. Talvez tivesse se perdido. Determinada, Cristina caminhou em direção à menina e agachou-se na frente dela. Ei, ela disse ternamente. Por que você está chorando? A garotinha enxugou as lágrimas com os punhos minúsculos, revelando seu rosto vermelho e enrugado. Ela olhou por baixo das sobrancelhas e soluçou. Eu estou perdida. O shopping era enorme, cheio de inúmeras pessoas. Não era de admirar que a pequena tivesse se confundido e assustado. Você veio aqui com seus pais? Cristina perguntou. A garota continuou a observá-la com cautela. Papai diz que eu não devo falar com estranhos, ela finalmente declarou. Você está absolutamente certa, Cristina concordou. Então, vamos nos conhecer agora mesmo. Meu nome é Cristina. Qual é o seu nome? Amanda, a garotinha respondeu. Cristina não pôde deixar de sorrir. Então, Amanda, o que aconteceu? Onde estão sua mãe e seu pai? Você não veio aqui com eles? Não, a garotinha balançou a cabeça. Eu vim aqui com meu papai e meu irmão, Mateus. Certo. Então você veio aqui com seu pai e irmão. Onde eles estão agora? Cristina continuou a fazer perguntas. Mateus precisava usar o banheiro, a garotinha explicou inocentemente. Papai o levou lá e me disse para esperar aqui. Há quanto tempo você está esperando?
A garotinha acenou com um suspiro triste. Seu rosto exibia uma tristeza genuína misturada com pânico. Já faz um tempo. Talvez eles tenham esquecido de mim e ido para casa. Cristina balançou a cabeça. Eu não acho que sim. Como eles poderiam esquecer de uma garotinha tão linda e doce como você? Tenho certeza de que eles voltarão logo. Amanda fungou e imediatamente se animou. Suas Marias Chiquinhas estão soltas, Cristina disse. Por que você não me deixa arrumá-las para você? A garotinha balançou a cabeça. O papai não consegue arrumá-las direito, ela disse cuidadosamente. Ele simplesmente não sabe como. Ah, então é o seu pai quem faz o seu cabelo? E a mamãe? A garotinha olhou para Cristina com uma expressão séria e triste. Mamãe está morta, ela disse. Meu Deus, Cristina exclamou. Sinto muito. Eu não sabia. A menina soltou um suspiro profundo. Eu quero que o Papai Noel me dê e ao Mateus uma nova mãe para o ano novo. Papai diz que não funciona assim e que ele só pode me dar um brinquedo. Mas eu espero de qualquer forma. Ela adicionou fervorosamente e convincentemente, juntando as mãos ao peito. Ok, Cristina concordou com um suspiro. Vamos pensar em como podemos encontrar seu pai. Você não tem um celular, claro. Não, Amanda acenou com as mãos. Papai diz que sou muito jovem. Bem, isso faz sentido. E você não sabe o número do celular dele, eu presumo. A menina balançou a cabeça. Tudo bem, pelo menos você se lembra do seu nome? Eu disse que meu nome é Amanda. A menininha franziu a testa em frustração, como se estivesse irritada com a falta de compreensão de Cristina. Não, eu quero dizer, o nome completo. Primeiro nome, último nome. Ah, eu sou Amanda Colares. Cristina estremeceu involuntariamente. Esse já foi seu sobrenome também. E qual é o nome do seu pai? Ramírez. Cristina não podia acreditar no que ouvia. Era coincidência? Quantos Ramírez Colares havia no mundo? Ela olhou inquisitivamente para o rosto da menina tentando capturar características do seu ex-marido e ficou horrorizada ao encontrá-las. O mesmo corte dos olhos, a mesma curva das sobrancelhas, a mesma forma do nariz e o mesmo desenho dos lábios. Teria que ser cega para não notar a semelhança óbvia à primeira vista. E seu irmão, Mateus? Cristina perguntou com uma voz de repente cinzenta. Ele tem a mesma idade que você? Sim, Amanda assentiu orgulhosamente. Nós fazemos aniversário no mesmo dia, somos gêmeos. Mas assim que Cristina recuperou a compostura, uma voz empolgada soou por perto. Sua voz, ela não confundiria com a de mais ninguém. Cristina, é você? Ainda agachada na frente da menina, a mulher lentamente levantou a cabeça e travou o olhar com os olhos que poderia reconhecer entre 1 milhão de outros. Olá, Ramírez, Cristina disse suavemente, levantando-se. Papai, eu sabia que você me encontraria, Amanda exclamou com alegria, jogando-se em seus braços. Amanda, eu disse para você não sair do banco onde Mateus e eu te deixamos, Ramírez repreendeu, seu olhar fixo em Cristina. A menininha franziu a testa. Eu fiquei entediada. Fui ver o aquário e então me perdi e esqueci onde era o meu banco. Tentei encontrá-lo e me perdi. Não é minha culpa, ela fez beicinho de forma brincalhona. Cristina disse que você viria, e você veio. Ramírez continuou a olhar para Cristina como se não conseguisse se fartar dela. Ela se sentiu desconfortável sob seu olhar intenso. Para esconder seu embaraço, ela tossiu e falou suavemente. Amanda me falou sobre Juliette. Sinto muito. Por favor, aceite meus pêsames.
Ramírez respondeu com uma voz calma e sem emoção. Sinto muito pelas crianças que estão sem mãe. Mas você também está sem esposa, Cristina lembrou hesitante. Ramírez balançou a cabeça e falou lentamente, olhando diretamente nos olhos dela. Juliette e eu nunca nos casamos. Cristina prendeu a respiração. Por quê? Ela perguntou. Embora não fosse da sua conta. Afinal, por que ela se importaria? Por que eles não se casaram? Muitas famílias simplesmente vivem assim. O importante é que ele aceitou as crianças. Porque eu não queria me casar com ela e nunca amei, disse Ramírez firmemente. Mas então como? Cristina engoliu um nó na garganta e olhou para os gêmeos que já estavam conversando e rindo felizes um com o outro. Ramírez nervosamente passou os dedos pelos cabelos grossos, bagunçando-os. Olha, essa será uma conversa longa, ele disse. Eu poderia ter explicado tudo para você naquela época, mas você nunca quis ouvir. E de fato, 3 anos atrás, Cristina havia recusado ouvir quaisquer explicações. Ela simplesmente fugiu da verdade cruel e dolorosa. Mas tempo suficiente havia passado, e ela não estava mais tão machucada. Timidamente, ela acenou para o ex-marido. Se você ainda quer me contar a verdade, então estou pronta. 10 minutos depois, Amanda e Mateus já estavam sentados em uma das mesas da praça de alimentação devorando batatas fritas, pizza e nuggets com grande entusiasmo, conversando animadamente. Ramírez e Cristina sentaram-se em uma mesa próxima. Eles não haviam pedido comida, pois não conseguiam engolir um bocado. Então Ramírez nervosamente apertava e desapertava os dedos. Por onde devo começar? Comece do início, Cristina sorriu ironicamente. Quando você e Juliette começaram seu relacionamento? Não houve relacionamento, disse Ramírez de forma aguda e com raiva. Nunca houve. Tudo que tivemos foi uma única noite. Foi um erro de bêbado, e eu ainda me arrependo. Claro, não me arrependo de ter filhos, mas nunca me perdoarei por ter dormido com Juliette. Se você não queria, então não teria dormido com ela. Cristina não resistiu a uma resposta venenosa. Sem desejo, é fisicamente impossível. Mas naquela noite, eu pensei que era você comigo. Cristina sentiu como se tivesse sido esfaqueada no peito. Por que você faz isso comigo? Ela exclamou. Isso dói. Ramírez, seu ex-marido, firmemente segurou suas palmas e as apertou com força. Mas eu não estou mentindo. É a pura verdade. Fiquei na casa da minha mãe naquela noite. Você foi para o nosso apartamento. Eu estava tão confuso. Eu queria gritar e subir pelas paredes de tristeza. Decidi me embebedar, e fiz isso. Encontrei uma garrafa lacrada de uísque no armário. Abri e bebi como um animal. Eu só queria cair num sono embriagado e depois acordar e descobrir que nada de ruim havia acontecido e que a doença da minha mãe era apenas um pesadelo ruim. Eu adormeci por um tempo. E quando acordei, encontrei o corpo nu de uma mulher pressionado contra mim. Eu pensei que era você. Era Juliette? Cristina perguntou. Embora fosse insuportável ouvir sobre essa Juliette, Ramírez assentiu. Mas eu só descobri de manhã. Eu estava bêbado demais. O quarto estava muito escuro, e ela estava em silêncio, não dizendo uma palavra. Ela apenas me tocava, me beijava e se pressionava contra mim. O tempo todo sem dizer nada. Eu imediatamente respondi aos carinhos dela. Eu pensei que estava com você, Cristina. Ele acrescentou amargamente. Cristina engoliu as lágrimas que subiram à sua garganta e perguntou baixinho, como ela entrou na casa. Ela tinha um jogo de chaves reserva, Ramírez desviou.
Mãe as deixou para ela quando foi ao mar, e depois esqueceu de pegá-las de volta. Juliette sabia que eu estava lá, e ela também viu que você tinha saído. Ela aproveitou a chance. Entrou, viu que eu tinha caído num sono embriagado, se despiu e deitou-se comigo. O resto foi uma questão de técnica. Ele sorriu amargamente. Eu estava esperando por você então, ela disse com dificuldade. Eu esperei a noite toda. Eu não queria ir para a cama sem você. E você estava na cama com outra mulher. Ramírez suplicou com os olhos enquanto olhava para ela. Cristina, acredite em mim, quando a manhã chegou e eu finalmente vi quem estava deitada ao meu lado. Quase perdi a cabeça. Eu me odiava por isso. Eu tinha vergonha de olhar nos seus olhos. Eu sabia que se você descobrisse, você nunca me perdoaria, especialmente porque você sempre disse que a Juliette tinha algo por mim. E eu realmente fui um tolo. E não acreditei, honestamente, eu estava pronto para rastejar de joelhos na sua frente. Beijar seus pés e implorar por perdão. Era tão assustador te contar o que aconteceu. Eu estava tentando encontrar o momento certo. Em resumo, eu simplesmente amarelei. Ele acrescentou em desespero. E 3 semanas depois, a radiante Juliette me informou que fez um teste de gravidez e deu positivo. Ramírez terminou fracamente, baixando a cabeça. Cristina estava sem palavras. A situação diante dela era completamente diferente do que ela havia imaginado. A dor da traição ainda permanecia, mas as circunstâncias haviam mudado. Ramírez não a havia enganado intencionalmente. Simplesmente aconteceu. De alguma forma, ela sentia certeza de que seu ex-marido estava dizendo a verdade, e tudo havia acontecido exatamente como ele descreveu. Enquanto isso, Ramírez continuou sua narrativa sombria: não poderia haver nada entre nós, exceto por aquela única noite. Claro, eu não iria abandonar meus filhos. Prometi prover suporte financeiro e ajudar com a criação deles. Eu apoiei Juliette durante a gravidez, levando-a aos médicos, comprando medicamentos e vitaminas e ajudando com as coisas do bebê. Ela precisava de um carrinho especial e de um berço maior. É irônico. Eu sempre sonhei em ter filhos, mas não foi a mulher que eu amava que os deu à luz. E ainda assim, eu ainda amo. Ramírez acrescentou quietamente. Cristina baixou a cabeça tentando esconder as lágrimas. E sua mãe, quando ela descobriu? Ela perguntou quase imediatamente. Logo, Ramírez admitiu com um suspiro. Como Juliette poderia esconder? Nós morávamos em casas vizinhas. Ela logo notou que eu estava indo ver Juliette, levando-a a algum lugar e trazendo-a de volta. No início, ela pensou que eu estava tendo um caso. Ela me deu um duro danado. Minha mãe gostava tanto de você. Ela estava pronta para me matar por traí-la. Eu tive que contar a verdade para ela e pedir que não me denunciasse. Mãe continuava dizendo que você não merecia isso. Cristina lembrou que ela pediu meu perdão antes de morrer. Agora eu entendo por quê. Eu fui um tolo, Ramírez exclamou, segurando a cabeça com as mãos. Eu deveria ter te contado tudo eu mesmo. Em vez de esperar que outros revelassem a verdade. Foi assim que acabou. Você descobriu a verdade no funeral da minha mãe, não foi? Um dos vizinhos deixou escapar, certo? Era inevitável que viesse à tona mais cedo ou mais tarde. A verdade não pode ser escondida. Eu fiquei em silêncio porque estava aterrorizado de perder você. E no final, eu perdi você de qualquer maneira. Cristina olhou para seu ex-marido com amargura. Seu coração se encheu de dor e piedade. Deus, eu amei tanto antes. E parece que esse sentimento não morreu completamente dentro de mim. Sim, Ramírez tem culpa.
Ele tem muita responsabilidade. Mas eu também tenho culpa. Eu não quis ouvir sua explicação. Eu simplesmente desapareci da vida dele. Quem eu acabei machucando? Só a mim mesma. E quem se beneficiou? Ninguém. Porque Ramírez nunca encontrou felicidade sem ela. O que aconteceu com a Juliette? Cristina perguntou cautelosamente. Ela sofreu um acidente de carro, Ramírez explicou brevemente. Ela tinha acabado de tirar a carteira de motorista e ainda não estava muito confiante. Ela perdeu o controle do carro na chuva. Graças a Deus as crianças não estavam com ela. Quantos anos eles tinham na época? Cristina perguntou. Quase 1 ano. Eles certamente não se lembram da mãe. Como se percebendo que a conversa era sobre ela e Mateus, Amanda olhou para o pai e sorriu repreensivamente. Papai, vamos tomar sorvete? Você prometeu sorvete. Nós vamos esperar em casa. Ramírez disse firmemente, transformando-se instantaneamente em um pai cuidadoso. Vocês e Mateus deveriam estar tirando a soneca da tarde agora. Vocês vão tomar seu sorvete quando acordarem. A menina bateu palmas, depois olhou para Cristina. Cristina pode vir conosco também? A menina acrescentou. Ramírez olhou para sua ex-esposa como se seu destino dependesse da resposta dela. Temos que perguntar a Cristina, ele finalmente disse rouco. Você vem com a gente? Amanda perguntou seriamente. Por favor. Temos sorvete gostoso em casa. Cristina finalmente conseguiu falar. Depende, ela disse devagar. Vocês têm sorvete em casquinha de waffle em casa? É o meu favorito e eu não consigo ficar sem. Sim, sim, nós temos. Papai também adora. Ele sempre compra, Amanda exclamou. Bem, então, Cristina sorriu. Eu ficarei feliz em ir com vocês. O desejo da pequena Amanda se tornou realidade. Papai Noel deu a ela e ao irmão Mateus uma nova mãe. Uma maravilhosa, amorosa e cuidadosa mamãe porque, se você acreditar fortemente o suficiente e realmente quiser algo, eventualmente se tornará realidade. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.